Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos aqui hoje para dar continuidade no nosso estudo a respeito do Deus Espírito Santo. E hoje a gente vai tratar sobre as recompensas, né? O galardão nosso no céu. E essa pregação eu abordei ela quando a gente fez o estudo do livro do Apocalipse, né? O estudo do livro do Apocalipse inteiro, você encontra ele ali no nosso canal no YouTube. E essa pregação, ela também cabe aqui dentro do estudo do Espírito Santo. Nós vamos falar aqui hoje sobre as recompensas que estão no céu. As recompensas que é para o cristão está batalhando por elas. E a Bíblia fala para nós a respeito de 5 coroas, né? 5 coroas que não são coroas de rei, mas são coroas de conquistas, né? São coroas de recompensa. O Senhor Jesus, qual é a importância da gente examinar as Escrituras, entre tantas coisas? O Senhor Jesus fala lá no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 63, ele diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. E ele fala assim: as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Está lá em João 6, 63. Jesus fala: as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. É o Espírito que vivifica. A carne para nada aproveita. Ou seja, quando nós nos dedicamos a nos alimentar da palavra de Deus, o nosso espírito é fortalecido, é alimentado, ele é vivificado, ele recebe vida. E a palavra do Senhor é espírito e é vida, né? Nós temos que ser cheios de vida de Deus. O contrário da vida de Deus é a morte do pecado, é a morte do inferno. E nós precisamos estar bem alimentados, né? Inspirados pela palavra, fortalecendo o nosso espírito. E hoje a gente vai abordar a respeito das 5 coroas. Só que antes da gente ver uma por uma aqui, eu quero ler com você uma palavra que está lá em Apocalipse, no capítulo 4. Lá em Apocalipse, no capítulo 4, a Bíblia diz que o apóstolo João, ele teve uma visão do trono de Deus. E ali naquela visão ele viu o futuro. Ele viu ali a glória, ele viu ali quando a igreja vai se prostrar diante do Senhor, né? Apocalipse capítulo 4, versículo 9, vamos ler o verso 9, diz assim, ó: quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças aos que se encontra assentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, que é o nosso Senhor Jesus. Lembrando que no estudo do Apocalipse nós abordamos versículo por versículo aqui, tá? Aqui está falando a respeito da glória, quando nós estaremos, quando todos os salvos estarão diante do Senhor. E aqui os anjos vão estar adorando ao Senhor. E aqui no versículo 10 está escrito assim, ó: os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Igreja, aqui no versículo 10, a Bíblia diz que os 24 anciãos, eles vão adorar diante do trono. Adorarão, se prostrarão, está escrito aqui, verso 10, e os 24 anciãos depositarão diante daquele que se encontra sentado no trono, e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas aos pés do Senhor Jesus. Olha isso. Os 24 anciãos aqui, irmãos, ele representa a igreja do Senhor. A igreja de Deus quando nós estivermos diante do Senhor Jesus. Os 24 anciãos são a igreja, nós abordamos isso profundamente no estudo do livro do Apocalipse. E a Bíblia diz que os 24 anciãos que representam a igreja, ela vai se prostrar diante do Senhor Jesus e todos depositarão as suas coroas. Isso está aqui, está no plural. As 5 coroas que nós vamos ver aqui daqui a pouco. A Bíblia diz que quando todos os salvos estiverem diante do Senhor, nós depositaremos as nossas coroas aos pés dele, declarando que ele sim é digno de receber toda a glória. Ele sim é digno de receber toda a honra. Desculpa, gente, só um instante. Ele sim é digno de receber toda a glória, de receber toda a honra e todo o louvor.
Porque todas as coroas que representa conquista, nós alcançamos por causa dele, por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então haverá um tempo na eternidade, logo após o arrebatamento, que a igreja estará diante do Senhor e todos depositarão as suas coroas aos pés dele, declarando que cada uma daquelas coroas conquistadas só foi possível por causa dele, só foi possível por causa do Senhor Jesus Cristo. Depositar suas coroas é entregar para ele toda a glória, como está escrito no versículo 11, né? E dirão, tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Olha isso. Imagina isso, gente. O nosso foco como cristão deve ser honrar a Deus. Deve ser honrar o Senhor Jesus e deve ser honrar o Espírito Santo. E vai existir um tempo na eternidade, que esse tempo se aproxima, onde os 24 anciãos que representam a igreja do Senhor depositarão diante dele as suas coroas. A nossa perseverança aqui na terra deve ser para a gente conquistar essas coroas de recompensa. Porque essas coroas serão depositadas aos pés do Senhor Jesus Cristo, honrando ele, glorificando a ele, exaltando a ele, né? Então isso que nós lemos aqui, isso vai acontecer. Os 24 anciãos depositarão aos pés dele as suas coroas, o seu plural, todas as coroas que nós vamos ver aqui já já. Essas coroas são coroas de recompensa. Haverá as bodas do Cordeiro no céu, como nós abordamos isso no estudo do Apocalipse. Haverá uma grande festa diante do Senhor, e ali toda a igreja, um por um, vai depositar aos pés do Senhor Jesus Cristo a honra, a glória. Depositará diante dele cada coroa que o cristão lutou e conquistou para a glória dele. E essas coroas também têm um resultado tremendo na nossa vida espiritual. Só que antes da gente abordar a primeira delas, eu quero ler também com você uma palavra que está lá em Provérbios. Abre lá comigo, Provérbios, lá no capítulo de número 1. Provérbios capítulo 1, versículo 8 e 9. 1, 8 e 9 diz assim, ó. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Olha isso. Nós abordamos no estudo do Apocalipse que a igreja do Senhor, ela tem que ser adornada. Adornada com os frutos, com os dons espirituais. Eu abordei isso aqui profundamente no estudo do Apocalipse. Adorno. A igreja de Cristo tem que ser adornada com joias espirituais, com dons, com virtudes do Senhor, né, com frutos dele em nós. Tudo isso é adorno, que a igreja é uma noiva que tem que se enfeitar espiritualmente para o seu noivo. E a Bíblia diz aqui, filho meu, não desprezes o ensino de teu pai, nem a instrução de tua mãe, porque será um diadema de graça para a tua cabeça. Um diadema de graça sobre a tua cabeça. Uma coroa de graça sobre a sua cabeça, ou seja, será honra, será um motivo de alegria, será um motivo de festa, um motivo de prazer. O cristão que não despreza a instrução de Deus, que não despreza a instrução da palavra, que não despreza o conselho da palavra de Deus. E isso é uma coroa de graça na cabeça do cristão. Uma coroa que representa uma conquista, algo que não glorifica a pessoa, o cristão, mas que glorifica o seu Senhor. O nosso objetivo tem que ser glorificar a Jesus. Só que hoje, no mundo, glorificar a Jesus se resumiu unicamente em contar testemunho, que foi curado, que está prosperando financeiramente, ou que casou, ou que tem a família abençoada ou transformada. E, infelizmente, reduziram a glória de Deus a essas três coisas. A glorificar Jesus porque foi curado de uma enfermidade. Isso é muito grande. Só que não se compara nem um pouco às coroas que nós vamos ver aqui. Mas de jeito nenhum. Ao que a gente deveria estar buscando. A glória de Deus foi resumida. A honra para Jesus Cristo foi diminuída. Diminuída. Apenas buscar ganhar dinheiro, prosperar financeiramente. Apenas buscar para casar, para ter uma transformação na família. A glória do Senhor Jesus Cristo foi diminuída. Foi diminuída. Os homens diminuíram a glória do Senhor. A Bíblia diz que quando nós absorvemos a instrução do Senhor, isso é como uma coroa, um diadema de graça sobre a nossa cabeça. Isso é uma glória para o Pai. Isso é uma honra para o Pai. Muito mais do que recebermos algum milagre, isso é maravilhoso. A igreja precisa de milagre, sim.
Mas muito mais do que nós recebemos milagre, tem a ver com crescer na graça de Deus. Tem a ver com conquistar o coração do Senhor. Por isso que quando o Senhor Jesus ele foi batizado nas águas, ele saiu das águas e Deus falou no céu: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Se você ler sobre a vida de Jesus, a Bíblia diz que Jesus Cristo, desde menino, ele já crescia na graça, diante de Deus, diante dos homens. Ele já se enchia de toda a virtude que ele teve que abrir mão, que ele abriu mão para poder se manifestar aqui como homem nessa terra. Então ele foi se enchendo de glória, ele foi recuperando todas as coroas dele que ele abriu mão para poder descer aqui embaixo. E quando ele recuperou todas elas, o ápice foi quando o Espírito Santo desceu sobre ele, logo após que ele saiu das águas, e ali o Deus Pai glorificou o Deus Filho, falou: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E é a mesma fala que a gente deveria buscar, gente. É a mesma situação que a gente deveria buscar em crescer na graça, amadurecimento espiritual, desenvolver a nossa salvação, andar de fé em fé, de glória em glória. Tudo isso a Bíblia nos fala para a gente crescer na graça, para a gente alcançar a plenitude de Deus, para a gente poder se envolver com Deus, para a gente chegar à mesma estatura da plenitude de Cristo. Tudo está na Bíblia Sagrada. E isso é honra para quem? Para Deus. Isso é glória para quem? Para Deus. Quando o cristão tem essa compreensão. Então essa coroa aqui, esse diadema de graça, esse diadema é uma glória para Deus. Quando o Filho de Deus, ele absorve essa instrução. Ainda uma outra palavra, cânticos ou cantares, dependendo de como tiver na sua Bíblia. Cânticos, lá no capítulo de número 3, lá no versículo 11. Cântico 3, 11 diz assim, saí, ó filhas de Sião, e contemplai ao rei Salomão, com a coroa com que sua mãe o coroou no dia do seu desposório, no dia do júbilo do seu coração. Igreja, o rei Salomão aqui, ele representa a igreja do Senhor Jesus Cristo glorificada no céu. Da mesma forma que o Espírito Santo deixou isso aqui escrito sobre a glória de Salomão, aonde todas as filhas de Sião tinham que contemplar Salomão com a sua coroa sobre a cabeça. Com a glória, ele, um homem que andou nessa terra aqui, que o próprio Deus o coroou e o glorificou e o abençoou. E isso é uma representação da igreja do Senhor. Uma igreja do Senhor no céu, glorificada, recebendo a coroa da recompensa, vai haver uma grande festa no reino dos céus, onde cada cristão vai depositar diante do Senhor Jesus Cristo as suas coroas. Antes de eu entrar, eu vou ler mais uma palavra antes da gente ver sobre essas 5 coroas aqui, e tem uma sexta também que eu vou falar ainda hoje, tá? 2 Timóteo, capítulo 5, capítulo 2. 2 Timóteo, lá no capítulo de número 2. Aqui o apóstolo Paulo, ele está dando vários exemplos aqui da vida do cristão, né? Ele coloca Deus coloca a gente como um soldado, ele manda a gente participar do sofrimento dele, Capítulo 2 Timóteo 2, versículo 3, diz assim, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. O nosso objetivo como cristão é satisfazer a Deus. Não sermos satisfeitos, não buscarmos o nosso próprio interesse. Não ficar buscando que Deus venha dar pra gente resolver os nossos problemas aqui. É lógico que Deus faz tudo isso, mas a primícia de tudo tem que ser buscar fazer a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo dá esse exemplo do soldado. Agora o versículo 5, igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Olha isso. O apóstolo Paulo faz essa declaração para a igreja. Da mesma forma, o atleta, ele não é coroado se ele não lutar segundo as normas. O apóstolo Paulo usou muito essa palavra aqui. Ele usou muito isso. Um atleta, ele nunca vai ser coroado se ele não lutar segundo as normas. Ele está dizendo para a igreja que o nosso objetivo é sermos coroados. Não uma coroa de rei, mas uma coroa de recompensa. Para que no dia do Senhor, cada cristão tenha a sua ou as suas coroas para depositarem diante dele, porque ali será o galardão, ali será a recompensa. E eu expliquei isso aqui, nós explicamos isso aqui no estudo do Apocalipse, que vai haver diferença de galardão no céu. Vai haver diferença. A recompensa não vai ser igual para todas. Vai haver a recompensa de glória, de luz, de intimidade com Deus. Muitos terão um galardão muito maior do que os outros. Só que a gente deveria estar buscando isso. O Senhor Jesus falou numa palavra, né?
ele mandou a gente não acumular tesouro sobre a terra, mas ele falou assim, ajuntai tesouro, aonde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói, nem a ferrugem corrói. Jesus mandou a gente ajuntar tesouro no céu, ele mandou a gente fazer isso. A gente lutar aqui embaixo para a gente acumular tesouro no céu. E a Bíblia fala sobre vários tesouros, vários tesouros. Eu vou falar só sobre as 5 coroas aqui. E a sexta que não é para a gente receber. Mas eu vou falar sobre as 5 coroas que fazem parte desse tesouro que é para a gente estar acumulando no céu. Eu vou entrar com você aqui agora sobre a primeira coroa, que está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 9. Abra lá comigo. 1 Coríntios, capítulo de número 9. Vai lá. 1 Coríntios, capítulo 9. A primeira coroa, gente, eu vou falando, é a coroa incorruptível. Coroa incorruptível. Uma coroa incorruptível que nunca vai se corromper, que não pode se corromper. Lembrando uma coisa, quando o cristão busca essas coroas aqui, nós recebemos ela aqui, ela está sobre a nossa cabeça espiritualmente, nós já desfrutamos aqui do prazer espiritual que ela traz, da proteção espiritual que ela traz. A gente desfruta tudo aqui. É lógico que o ápice dela vai ser no céu para sempre, vai ser para sempre. Mas quando um cristão ele busca essas coroas aqui, ele já começa a desfrutar da grandeza espiritual aqui, da perfeição espiritual aqui, da pureza espiritual, tudo que aquela coroa traz para ele, né? Essa primeira coroa é a coroa incorruptível. E quem é que recebe essas coroas, essa coroa incorruptível? São aqueles que têm vitória sobre o velho homem, né? Aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 9, lá no versículo 25, tá escrito assim, ó: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, ou seja, uma coroa, na época do apóstolo Paulo, durante muitos anos, né? Até hoje tem as Olimpíadas, mas naquela época, os atletas vencedores, eles recebiam uma coroa de louro, né? Uma coroa de louro que com o tempo ela se corrompia. Ela era uma coroa corruptível, quer dizer, ela estragava, se perdia, né? Aí Paulo falou, todo atleta em tudo ele se domina para poder alcançar uma coroa corruptível, que é equivalente para nós hoje um troféu, uma medalha. Ele quer ser um vencedor, mas uma coroa corruptível, ó. Aí ele fala, nós, porém, a incorruptível. Olha isso. O apóstolo Paulo está dizendo, nós, os cristãos, temos que nos dominar em tudo para nós alcançarmos uma coroa incorruptível. Uma coroa que nunca vai se corromper, que nunca vai se perder. Coroa, mais uma vez, não é coroa de rei, mas é uma coroa de recompensa. É uma coroa de honra. Uma coroa de honra pública que todo cristão vai chegar diante do Senhor Jesus, como eu li com você lá em Apocalipse, vai chegar diante dele e nós depositaremos essa coroa como o maior ápice de glória, colocando as coroas aos pés do Senhor Jesus Cristo. Numa grande declaração ali, que aquela coroa, aquela honra que cada cristão vai receber, nós só recebemos por causa dele, né? Então isso aqui é muito importante. Aí ele fala, ó, nós porém a coroa incorruptível. Aí ele fala, versículo 26, ó, 1 Coríntios 9, 26. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Igreja, olha isso. O apóstolo Paulo diz, assim também eu luto, assim também eu corro, mas eu não fico dando golpes no ar, no vento. Eu não fico correndo sem objetivo, eu não fico sem meta. Mas o que ele fala? Mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Igreja, olha isso. O apóstolo Paulo, ele não tinha medo de perder a salvação. Não é o caso aqui. Ele tinha medo de ser desqualificado para não ter a qualificação, para não receber a coroa incorruptível. Esse era o receio dele. Ele falou, eu corro, não se meta, eu não fico dando golpes no ar, mas eu esmurro meu corpo. Eu reduzo meu corpo à escravidão para que eu não tenha pregado a outros e eu mesma seja desqualificado. Quer dizer, eu não tenho a qualificação para poder receber a coroa incorruptível. Essa primeira coroa aqui é a coroa incorruptível. E é para aqueles que têm vitória sobre o velho homem. Para aqueles que têm a vitória sobre a velha criatura, sobre a sua natureza carnal e pecaminosa. Para aqueles que perseveram. Igreja, há muitas pessoas que falam assim,
Ah, uma pessoa viveu a vida inteira no mundão, no pecado, ela aceitou Jesus no último momento, ela não pode ser salva. Ela pode ser salva sim. Ela vai ser salva sim. A pessoa aceitou Jesus, se arrependeu, ela vai ser salva. Mas ela vai chegar diante do céu sem essa coroa incorruptível aqui. Viveu no erro, viveu no pecado, o Espírito Santo trabalhou ali, houve uma circunstância específica com aquela pessoa, ela aceitou Jesus ali no leito de morte, passou um tempo ali, ou no mesmo instante morreu, ela vai ser salva por causa daquilo que Cristo fez. Mas aquela pessoa nunca vai receber uma coroa incorruptível. Uma coroa incorruptível que vai perdurar conosco para sempre. A primeira coroa que o cristão deveria buscar para poder colocar diante do Senhor. E é aquela coroa que só recebe quem tem vitória sobre o velho homem. O apóstolo Paulo fala, nós lutamos pela coroa incorruptível, mas eu não fico dando soco no ar, eu não fico correndo sem meta, eu tenho objetivo, eu esmurro meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, gente. A coroa incorruptível é para aqueles que têm vitória sobre a velha criatura. É para aqueles que não se deixam dominar pela sua natureza. É para aqueles que não ficam a vida inteira, ora por mim porque cai de novo. Ora por mim porque cai de novo. Ó, me ajuda em oração porque eu tô fraco. Tem que sair disso. Tem que sair disso. Dá para ser salvo assim? Dá sim para ser salvo. A vida inteira sendo socorrido pelos outros, pecando, se levantando, dá sim, mas a pessoa não vai ter a coroa incorruptível. A coroa incorruptível é para aqueles que amadurecem. É para aqueles que não se acostumam mais com o pecado. É para aqueles que não se acostumam mais com a sua velha natureza. É para aqueles que não ficam a vida inteira pedindo oração para se levantar porque caiu em pecado. É aquela pessoa que decide guerrear contra a sua natureza. É aquela pessoa que vai para cima espiritualmente falando. É aquela pessoa que ela toma a cruz dela. Como o Senhor Jesus falou, quem quiser vir após mim, dia a dia negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. A gente tem que entender isso, gente. Cruz significa disciplina, obediência. E nisso vem o sofrimento da carne, que a gente tem que crucificar o nosso velho eu. A Bíblia diz que aqueles que são de Cristo crucificaram o seu velho homem com seus feitos. A gente tem que ter esse entendimento, gente. Isso aqui é muito profundo, gente. O cristão tem que alcançar uma maturidade. Peraí, chega de cair. Peraí, chega de ficar me levantando porque alguém ora por mim. A partir de hoje eu vou conhecer esse Deus. E a partir de hoje eu vou matar o meu eu, vou matar o meu pecado, vou matar toda a minha carne, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou declarar guerra contra a minha natureza. Essas pessoas recebem uma coroa incorruptível. Ou seja, essas pessoas, elas chegam num ponto, eu falei sobre isso acho que no estudo passado, a respeito de nós buscarmos, eu falei sobre isso no estudo passado, sobre a soberana vocação. Soberana vocação é buscar o aperfeiçoamento espiritual. É buscar alcançar um nível de maturidade como o Senhor Jesus Cristo teve, porque a Bíblia fala sobre isso em Efésios. Eu vou pregar isso mais para frente. Que a gente tem que chegar na mesma maturidade da estatura da plenitude de Cristo. A vontade de Deus é essa. A mesma maturidade da plenitude da estatura de Cristo. Estatura de Cristo, um varão perfeito, uma pessoa perfeita, que o pecado não derruba mais ela, que ela não vive mais fraquejando. Ela alcançou a coroa corruptível, mas essa coroa é para aqueles que têm vitória sobre o velho homem. Para quem está chegando aqui agora, é bom você assistir do começo, tudo lá no YouTube, ou no Facebook depois aqui. Mas assista tudo do começo, tá? Que você tem que ter essa compreensão. Então a igreja é para estar buscando isso. A igreja é para estar buscando ter essa vitória sobre o velho homem. Não se acostumar com a sua fraqueza. Se acostumar com o pecado, com a velha criatura. Não, de jeito nenhum. Porque isso aí é um passo para o inferno. Isso aí é um passo para desandar. E para voltar para as trevas tudo de novo. Tá? Então a primeira coroa é a incorruptível para aqueles que têm vitória sobre o velho homem, sobre a velha criatura. A nossa segunda coroa, ela está lá em 1 Tessalonicenses. Vai lá comigo. 1 Tessalonicenses. Lá no capítulo de número 2. Isso. 1 Tessalonicenses, lá no capítulo de número 2, tá? Que coroa é essa? Essa coroa é a coroa de alegria. Coroa de alegria. Já vou dizendo, para quem é a coroa de alegria? Somente para um grupo de pessoas. Para quem? Para os ganhadores de almas, né? 1 Tessalonicenses 2, lá no versículo 19. Lá no verso 19. O apóstolo Paulo diz assim, ó. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em quem exultamos na presença de nosso Senhor Jesus, em sua vinda? Igreja, isso aqui é muito forte.
O apóstolo Paulo, se você ler todo o contexto aqui, que eu não vou ler tudo, não dá tempo de fazer tudo isso, você tem que ler todo o contexto. O apóstolo Paulo estava louvando a Deus pelo povo de Tessalônica, pelo povo salvo daquele lugar, pelo povo salvo daquela igreja, pelas almas que ele tinha ganhado ali. Paulo está falando quem é a nossa esperança. Esperança é aquilo que nós esperamos para o porvir. Paulo está falando o que eu estou aguardando na volta de Jesus. Quem é a nossa esperança? Quem é a nossa alegria? Ou como ele diz aqui, ou coroa, que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Aí ele pergunta, e já dando a resposta, não sois vós, igreja, olha isso. O apóstolo Paulo, ele já estava cheio de alegria, porque ele já estava exultando no coração, porque a esperança dele, esperança, é aquilo que a gente aguarda para depois, para o porvir. E Paulo estava exultando quem é a nossa esperança, quem é a nossa alegria, ou quem é a nossa coroa, ao qual nós aguardamos, nós nos regozijamos, desculpa, como está escrito aqui, ao qual em quem nós exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda. O apóstolo Paulo já estava contando com a vinda do Senhor Jesus, porque ele ia receber essa coroa de alegria. Ele já estava contando, ele fala, não sois vocês? Versículo 20. Ele faz uma pergunta, né, já dando a resposta. Aí verso 20. Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Gente, entenda isso. O apóstolo Paulo, ele era cheio da alegria do Espírito Santo. Por quê? Porque ele era um ganhador de almas. Essa segunda coroa aqui é a coroa de alegria, que só recebe aqueles que ganham almas. Igreja, se eu sou um ganhador de almas, eu já tenho a coroa da alegria sobre mim. Então eu já participo dessa alegria do Senhor Jesus no meu coração. Você tem que entender isso, gente. Você tem que entender. Receber a coroa aqui, buscar essa coroa aqui, você já garante ela, você já acumula tesouro no céu, como Jesus falou. Ajunte tesouro lá em cima. Onde o ladrão não rouba, nem a traça, nem a ferrugem corrói, acumule tesouro lá em cima. Então, quando eu busco acumular a minha coroa de alegria lá em cima, quando eu começo a ganhar almas, a minha alma, a alma do cristão já se enche de alegria, se enche. Aquela pessoa nunca mais vai depender da alegria financeira, conjugal, familiar ou física, não. Porque ela já acumulou ela já reservou, já tem uma reservada para ela uma coroa de alegria lá no céu, lá na glória, para quando a pessoa chega lá. Então, quando a pessoa já tem essa coroa, ela começa a participar da virtude dessa alegria aqui em vida. Aqui em vida. Só quem ganha almas entende o que é essa alegria. Só quem ganha almas. Eu costumo dar um exemplo, às vezes, para o povo na igreja, é o seguinte, ó. Deus, ele divide com a gente a recompensa. Eu costumo, às vezes, dar um exemplo fraquinho, que é o exemplo de um corretor. O corretor, ele vai lá, ou uma pessoa que ela tem porcentagem numa empresa, tanto faz. A pessoa vai lá, vende lá o apartamento, a casa, faz o negócio e ela recebe uma participação naquele lucro ali. Exemplo, vendeu, ela tem direito a 10%. 10% daquele valor que ela vendeu é dela. A Bíblia diz que quando uma alma é salva, existe alegria e festa no céu. E o que Deus faz? Ele reparte com aquele ganhador aquela alegria que Jesus está sentindo lá no céu. Aquela pessoa começa a ter participação na alegria do Senhor Jesus em cada alma que é ganha. Participação. Mas vamos colocar assim, participação no lucro e no resultado, que é a alegria do Senhor quando uma alma é ganha. E aquele cristão vai tendo cada vez mais alegria dentro de si. Uma alegria, gente, que não dá para explicar, tá? Não tem nada a ver com a alegria de milagre, de ter vitória financeira, tudo isso é muito bom, tá? Não discrimino, tudo isso é muito bom. Não tem nada a ver com alegria de cura, de nada. De conquista aqui embaixo, nada a ver. É uma alegria infinitamente superior. Só quem sente sabe o que é isso. Só quem sente, não dá para explicar. Só quem sente sabe o que é isso. E essa coroa de alegria aqui é para os ganhadores de almas. É para aqueles que ganham almas. A gente tem que entender isso. Hoje, há uma tristeza muito grande dentro da igreja, quando eu falo igreja no geral. Por quê? Porque hoje tem poucos ganhadores de almas. Hoje parece que a potestade tem vencido a igreja. Como a potestade é uma classe de demônio que fica nas regiões celestes, que o propósito deles é lutar somente contra a igreja. A potestade hoje cegou a igreja, parece. Cegou a igreja. A igreja hoje parece que ela está igual a Sansão. Igual a Sansão. Se contaminou com o que não era para contaminar, desobedeceu a Deus. Sansão, quando ele desobedeceu a Deus, por um tempo ainda ele permaneceu com a força dele. Só que depois de um tempo ali,
ele foi ali, né? Se você conhece a história de Sansão, ele foi se envolvendo com Dalila, se envolvendo. Aí cada vez mais Dali, ele contava uma história. Aí até chegar num ponto ali que ele contou a história, ó, vou perder toda a minha força se cortar o meu cabelo. Dalila cortou o cabelo. Aí vieram os homens sobre ele, ele pensava que ia poder se livrar de novo, como ele fez das outras vezes. Só que ali ele não pôde se livrar. Estude, leia a história de Sansão na Bíblia, que tem tudo a ver com a igreja hoje. A igreja hoje parece que ela perdeu a força. Ela perdeu a visão. Aí os homens prenderam Sansão no moinho, ele ficou girando como um animal de carga, e a Bíblia diz que os homens também cegaram os olhos de Sansão. Cegaram os olhos dele. Então a igreja hoje, ela parece com Sansão. A igreja hoje fica fazendo força, parece que como uma escrava, somente para ficar alcançando resultados mínimos hoje. A igreja hoje, quando eu falo igreja no geral, fica lutando somente por bênção familiar, financeira e física, sobre cura. A igreja só fica nisso aqui só, hoje. A igreja parece que perdeu a visão. A igreja perdeu a visão por quê? Porque se relaciona com potestade. Perde a visão, fica cega, aí fica girando moinho a vida inteira. Aí daqui a pouco acaba o ano de 2025, a vida da pessoa só para ir para a igreja, para quê? Só para resolver problema. Aí daqui a pouco começa 2026, a pessoa vai para a igreja só para resolver problema, só problema. Janeiro, fevereiro, março, e só daqui a pouco termina 2026, começa 2027, a vida de escravo. Só vai para a igreja para resolver problema. A pessoa nunca desfruta de nada espiritualmente. Porque a vida dela é só resolver problema. A igreja, quando eu falo a igreja no geral está dessa forma hoje. A igreja perdeu o foco, perdeu a visão. A igreja está fazendo força, girando um moinho que não era para estar lá para fazendo isso. A igreja hoje está cega, com os olhos vazados. Mas Sansão, quando ele cometeu o pecado, ele perdeu a força depois. Durante um bom tempo ainda ele permaneceu com a força dele. É muito forte. Se você estudar a história de Sansão, você vai ter o discernimento como que a igreja está na terra hoje, né? E como que não era para estar. Então essa coroa de alegria, gente, é para quem ganha almas. É para quem se dedica a ganhar almas. Hoje a igreja parece que cuida somente da sua própria vida. Não, eu tenho que receber, eu tenho que ser abençoado, eu tenho que receber o milagre, eu tenho que ser curado, a minha vida tem que prosperar, bababá. A igreja é só assim. Hoje nós não ganhamos almas. Hoje falta, por isso que a igreja hoje, no geral, ela está triste. E a alegria do povo de Deus hoje é quando recebe alguma coisa. É quando abre uma porta de emprego, é quando sai uma dor do corpo, ou quando uma doença sai pelo poder de Deus, quando alguma coisa acontece na família. A igreja hoje vive dessas pequenas alegrias. Falta aquela alegria de ganhar almas, aquela alegria de ver uma alma sendo transformada pela sua oração, pelo seu jejum. Você tem que entender isso. Quando você pega uma alma ali, você luta até você ver aquela pessoa sendo salva. Então essa coroa de alegria aqui é para os ganhadores de alma. Quem ganha alma é sempre cheio de alegria, porque recebe participação nos lucros do reino do céu. Recebe participação. E você ganha almas através do seu dízimo, através da sua oferta, através do seu investimento. Você ganha almas quando você evangeliza. Você ganha almas através da sua postura, através do seu testemunho. Tudo isso é uma forma de ganhar almas. E essa coroa de alegria plena. Por isso que Paulo estava falando aqui, né? Olha o versículo 19. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em quem exultamos, na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Olha isso. O apóstolo Paulo já estava vendo a alegria que ele ia ter na vinda do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus voltar. Ele já estava imaginando isso. Hoje, Paulo está dormindo no Senhor, mas ele está aguardando a vinda do Senhor. Ele sabe disso. Ele sabe que ele vai receber uma alegria infinita. Meu Deus do céu, não dá nem para quantificar essa alegria. Mas ele já participava dessa alegria aqui na terra. Então, gente, busca essa coroa de alegria, ganha almas, né? Vamos lá para a terceira coroa. A terceira coroa está lá em Tiago. Abra lá comigo. Tiago está logo depois de Hebreus. Tiago, capítulo de número 1. Mais uma vez, se você está chegando agora, assista depois essa pregação inteira, tá? Tiago, capítulo 1. Qual coroa é essa? Essa coroa é a coroa da vida. Coroa da vida, não coroa de rei, mas coroa de recompensa. Aonde nós lemos lá no início, né, Apocalipse 4:10, aonde os 24 anciãos depositarão as suas coroas aos pés de Jesus. E todos louvarão ele, dizendo: o Senhor é digno de receber
A honra, a glória, porque o Senhor é digno, é o Senhor que deu essa coroa pra gente. A gente só conquistou ela por sua causa. Então você tem que almejar dar essa glória para Deus, aqui e principalmente quando você estiver diante dele lá, tá? Coroa de vida, né? A coroa da vida. Tiago 1, lá no versículo de número 12, tá? Tiago 1:12, diz assim, ó. Bem-aventurado, que quer dizer feliz, o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Igreja, isso aqui é muito forte. A terceira coroa é a coroa da vida. Quem é que recebe a coroa da vida? Aqueles que suportam provação. Meu Deus do céu. Só recebe a coroa da vida, não tem a ver com a salvação. Não tem a ver com a salvação. Salvação, quando a pessoa ela se arrepende de coração, ela aceita Jesus Cristo como o Senhor da vida dela, ela passa pelo batismo nas águas, ela sepulta, enterra a velha criatura dela, ali ela é salva, ali o nome dela é escrito no livro da vida. Salvação vem pela fé. Salvação vem pela fé no sacrifício que Jesus fez, quando uma pessoa crê que ele morreu e que ele ressuscitou, que ele está vivo. E a pessoa entrega a vida, ela muda a mente dela e passa a ser discípulo de Cristo, que é discípulo da palavra. Ali aquela pessoa ela é salva. Quando ela aceita Jesus de todo o coração e confessa como o seu único Senhor e Salvador. Único. Mais ninguém, mais nada. Só o Senhor Jesus, entre aspas. Esse só. Então ali a pessoa é salva. Agora a coroa da vida não tem a ver com salvação. Coroa da vida é recompensa, é diadema. Coroa da vida é adorno que o Senhor Jesus quer dar para sua noiva. E a coroa da vida é para aqueles que suportam provação. Só recebe a coroa da vida quem suporta a provação. Igreja, tem uma palavra maravilhosa, eu não vou achá-la de cabeça aqui agora não, então não tinha separado ela. O apóstolo Paulo, ele fala assim, acho que Paulo que fala assim, ó. Nós carregamos no nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nossa carne mortal. Depois você deve procurar essa palavra, só se jogar no Google que vai aparecer. Paulo fala assim, nós carregamos no nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nossa carne mortal. Coroa da vida para quem suporta a provação. É para quem carrega no corpo morrer de Jesus, morrer de Cristo, suportar a provação. Eu falei sobre isso aqui várias vezes, sobre esses estudos todos aqui. Falei várias vezes. A próxima vez que você passar por uma luta, uma provação, não saia correndo pedindo ajuda para os outros. Suporte, persevera você. Eu falo isso várias vezes para vocês aqui, em várias lives aqui. Passei por uma luta, eu vou botar todo mundo para orar por mim. Não, é bacana, a gente tem que orar uns pelos outros, sim, mas você tem que prosperar espiritualmente, você tem que evoluir. Você tem que almejar a coroa da vida. Coroa da vida é você receber a vida de Jesus Cristo em você. Ó, o apóstolo João, ele tinha tanta vida, mas tanta vida de Jesus nele, que o corpo dele não morria mais. Isso aqui é muito forte, eu já expliquei isso aqui uma vez já. O apóstolo Pedro tinha tanta vida, mas tanta vida de Jesus nele, que até a sombra dele curava os outros. O apóstolo Paulo, ele tinha tanta vida de Jesus no corpo dele, que o próprio Senhor Jesus ficou levando ele para o céu durante 12 anos e descendo com ele para a terra. Sendo arrebatado 12 anos para o céu e descendo com ele para a terra. Tanta vida que aqueles homens tinham no corpo dele. Tanta vida. Tem um pregador americano que ele já faleceu. O nome dele é John Gelack. John Gelack, dá uma pesquisada depois sobre ele no Google. Ele morreu acho que uns 110 anos atrás. Ele era um missionário americano que durante muitos anos foi fazer, acho que mais de 40 anos ele fez a obra lá na África, né, em países da África. E naquela época, até hoje é difícil por questão de doença, mas naquela época lá morria muito missionário lá por causa de doença, morria muito. E quando não morria, voltava para os Estados Unidos para poder se tratar. E ele era o único missionário que ele nunca ficou doente, ele nunca ficou enfermo, nunca. E quando ele voltou, uma das voltas dele para os Estados Unidos, os médicos pegaram o sangue dele, colocaram o sangue dele no microscópio e viram no sangue dele pequenos feixes de luz no sangue dele. E ali os médicos injetavam vírus, bactéria no sangue dele. Quando injetava, olhava no microscópio, aquele feixe de luz, ele crescia, dissipava aquele vírus, aquela bactéria e depois diminuía de novo. É muito forte isso, é bom você ler essas coisas. Você pesquisar um pouquinho sobre a vida desse homem, John Gelack, o nome dele. Ele tinha pequenos feixes de luz no sangue dele. Nada, nenhuma vírus ou bactéria ficava vivo. Crescia,
matava aquele vírus e depois diminuía de novo, aquele monte de feixe de luz. A Bíblia diz, igreja, que Deus, ele é o pai das luzes. Deus ele, o poder dele é infinito, gente. Só depende da entrega de cada um. Só depende de quanta provação uma pessoa suporta passar por amor a Jesus. Você tem que entender isso aqui. Por amor. Vamos ler de novo aqui para eu explicar isso aqui, ó. Versículo 12, ó. Tiago 1,12. Bem-aventurado, feliz o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Você tem que entender isso. Uma coisa é ficar passando por provação por causa de pecado, porque a pessoa não se desenvolve. Quanto mais uma pessoa espiritualmente, ela não se desenvolve espiritualmente, vai ser a vida inteira com luta, tá? Isso aí não tem nada a ver com essa provação aqui, não. A pessoa não se desenvolve, não busca Deus como deveria, não cresce na fé como deveria, a vida inteira ela vai ser deficiente espiritualmente. A vida inteira dela vai ser um sofrimento. Aí a pessoa fala, meu Deus, como eu suporto provação? Não, tem provação que é por causa de pecado, tem provação que é por causa de desobediência, tem provação que é porque a pessoa não se desenvolve na fé. Agora, essa provação aqui da coroa da vida é para aqueles que o amam. É aquela pessoa que suporta a provação por amor que ela tem por Jesus. Essa sim recebe a coroa da vida. Só que a Bíblia diz aqui, ó, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Suporta com perseverança, não para, não desiste, aprovação. Ó, porque depois de ter sido aprovado, depois daquela pessoa ter sido aprovado, ela vai receber a coroa da vida, porque ela foi aprovada. Ela foi aprovada, porque ela suportou com perseverança a aprovação. Tem muitos cristãos que vencem situações, mas é por causa da fé dos outros, por causa da unção dos outros. Por causa esses cristãos, eles nunca vão se desenvolver espiritualmente. Eles nunca vão receber a coroa da vida, eles nunca vão ter neles a vida de Jesus que era para eles terem. São salvos, mas eles nunca vão ter a vida de Cristo que era para eles ter. Toda hora, daqui a pouco, a morte espiritual vai estar rodeando eles. Toda hora vai estar mal com alguma coisa. Aí tem que vir alguém de novo e põe a mão na cabeça e ora. Aí tem que vir alguém, aí tem que juntar um monte de irmão de novo, ó, vamos jejuar por aquela pessoa. De novo, vamos jejuar. Tá mal de novo, vamos jejuar. Ó, e passa 5, 10, 15, 20 anos na igreja. Ó, de novo tá mal fulano, vamos jejuar de novo. Ó, fulano sumiu da igreja, vamos lá visitar. Aí a pessoa tá 200 anos assim. Ah, por quê? Porque ela não suporta, ela não tem vida de Deus nela, a vida que era para ela ter. Ela não tem a coroa da vida, porque ela não suporta com perseverança a provação. Eu já falei isso aqui várias vezes, gente. A próxima vez que você passar por uma luta, resista à tentação. Que tentação? Tentação de sair falando com os outros. Tentação de sair pedindo ajuda. Resista a isso. Resista à tentação. Sabe, eu não vou falar com ninguém, eu não vou pedir ajuda, eu não vou pedir oração para ninguém. Agora eu e Deus, eu vou invocar. Ele falou, invoca-me, eu te responder. Eu vou invocar esse Deus, eu vou apresentar minha vida em sacrifício vivo. Eu vou suportar a provação. E a Bíblia fala, depois de ter sido aprovado. Igreja, entenda isso. A pessoa pode ser livre de uma aprovação e não ser aprovada por Deus. Você tem que entender isso. A pessoa pode muito bem ser livre de uma aprovação e não ser aprovada por Deus. Por quê? Porque ela foi livre da aprovação porque ela arrumou um exército para orar por ela. Não foi ela que suportou. Não foi ela que suportou em Cristo, ela e Jesus, ela e o Espírito Santo. Ela juntou um monte de gente. Juntou 15 pastores, 200 obreiros, 30 profetas, não sei quantos bispos, juntou um monte de gente. Aí todo mundo fazendo força, todo mundo orando, aí vai o mal cair por terra ali, aí o mal dá uma aliviada. Mas daqui a pouco o negócio vem pior ainda para ela. E ela nunca se desenvolve na fé. E tem um monte de crente assim, que é igual um carro. Tem um monte de gente que vive com o tanque na reserva. Vive com o tanque, nunca tá com o tanque cheio. Vive só com o tanque na reserva. Aí precisa de um pouco, aí vem o outro irmão, coloca um pouco de gasolina no tanque dele. Aí vem o outro, coloca mais 5 litros, o outro coloca mais não sei quantos litros. Aí daqui a pouco, com o decorrer da vida, tá na reserva tudo de novo. Por quê? Porque não recebe a coroa da vida, gente. Coroa da vida é para quem suporta a provação. Cuidado. Cuidado com a provação do pecado. Se a pessoa está pecando, ela vai tomar bomba mesmo a vida inteira. Cuidado com as provações que vêm, com as lutas que vêm, as dificuldades que vêm, porque a pessoa não se desenvolve, porque a pessoa não se aplica, porque ela é desobediente a Deus e vai sofrer a vida inteira mesmo. Ela vai ficar a vida inteira pedindo oração para os outros, se livra um pouquinho, mas vai ficar a vida inteira naquele sofrimento.
E vai se tornar uma pessoa triste e amargurada mesmo dentro da igreja. Porque a pessoa não recebe a coroa da vida, porque ela não suporta comprovação. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Tem que suportar com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Está em Tiago 1,12. Coroa da vida, terceira coroa. É para aqueles que suportam com perseverança a provação, gente. Põe isso no seu coração, gente. Você pode, com Cristo, você pode vencer qualquer provação. Você só tem que acreditar. Você só tem que suportar. Você só tem que invocar a Deus, acorda de madrugada. Já teve lutas que eu passei na minha vida, que eu acordava de madrugada para orar diante de Deus. Eu sentia os demônios ali dentro da sala, dentro do quarto que eu estava. Eu sentia que tinha demônio ali me olhando ali, coisa terrível. E às vezes eu dobrava para ajoelhar e vinha aquele medo no meu coração. E vinha aquela voz falando na minha mente. Se você dobrar, uma vez foi terrível. Veio uma voz do inferno na minha mente e falou assim, se você dobrar o seu joelho, eu vou tocar em você. Fez bem assim. E veio um terror em mim ali, que meu Deus do céu. O diabo falou bem assim para mim. Se você dobrar o joelho, eu vou tocar em você. Para você orar. Uma resistência terrível, terrível, terrível. Uma presença maligna que eu sabia que estava cheio de demônio dentro do quarto. Ali, guerras que eu passei ali. Cada uma, misericórdia. Cada coisa dificílima. Eu já recebi muita ajuda na minha vida, muitas pessoas de vários ministérios já oraram por mim, um monte de gente, eu só não fui destruído porque muita gente orou por mim, mas chegou um tempo, irmão, que eu tive que falar, não, eu tenho que sair disso, eu tenho que conhecer a Deus, eu tenho que sair disso. Aí ali eu comecei a aplicar o meu coração, ali eu passei a passar as piores lutas mesmo, resistência espiritual assim, que os demônios só faltavam aparecer na minha frente, resistência mesmo. E aí eu comecei a jejuar, eu comecei a orar, eu comecei a clamar de madrugada, dia e de noite, uma resistência terrível. É assim, só que não é porque eu prego a palavra, eu sou pastor, não, isso aqui é com todo cristão. Você tem que vencer isso, você tem que prevalecer, você tem que suportar com perseverança a aprovação, aí você vai ser aprovado, foi aprovado. Aí o que vai acontecer? Vai receber a coroa da vida, você vai receber mais da vida de Jesus em você. Tem um livro chamado Heróis da Fé. Você deveria comprar. Heróis da Fé. Compra esse livro. É uma mini biografia de 20 homens de Deus. 20 avivalistas, desde 1500 e pouco, 1600 e pouco, 1700 e pouco. Leia para você vai ver um pouquinho como que era a vida daqueles homens lá. Você vai ver como que o poder de Deus se manifestava na vida deles. Chama Heróis da Fé. Compra esse livro, gente. Você vai ver como que vai inspirar você. Sabe? Você tem que receber. Isso aqui, cada coroa desse daqui é muito profundo. Cada uma dessas daqui, meu Deus do céu. Falamos hoje, eu vou terminar por aqui. Na próxima live eu vou dar continuidade aqui, porque falta 3 coroas ainda. Nós falamos sobre a incorruptível, a de alegria e a coroa da vida. Falta a coroa da justiça, falta a coroa de glória, que tem 10 minutos aqui, eu não vou fazer correndo com as 2 coroas não. Falta a coroa da justiça, a coroa de glória, e falta uma 6ª coroa. Essa 6ª coroa não é pra gente receber não, que é a coroa de espinhos, que o Senhor Jesus recebeu. E a gente vai explicar profundamente sobre ela aqui, na próxima live. Hoje é segunda, vai ser na quarta-feira. Entendeu, gente? Faltam essas 3 coroas ainda. Coroa de justiça, coroa de glória, coroa de espinhos. E se você não entender, se você não tiver vitória sobre o inferno, sobre tudo, essa mesma coroa, essa coroa de espinho, você vai entender isso. A vida de muita gente, o caminho dela é cheio de espinho. E não era para ser. Porque o Senhor Jesus venceu o mundo, venceu Satanás. E foi colocada uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele. Você vai entender o propósito daquela coroa de espinho. Você vai entender. Quando você entender o propósito da coroa de espinho, você nunca mais vai ficar aceitando espinho na tua vida. Você nunca mais vai ficar aceitando espinho no teu caminho, achando que espinho é comum. Não. Porque se Jesus recebeu uma coroa, quer dizer que ele tem autoridade sobre os espinhos. Você vai ver que forte que é essa palavra. Você vai ver, tá? Então eu não vou fazer correndo agora. Então deixa para quarta-feira, tá bom? Medita nessas 3 coroas que a gente deu aqui. Incorruptível, alegria e coroa da vida. Medita. Medita nisso. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Não é salvação isso aqui. É a coroa da vida. É a premiação. Para que um dia você esteja diante dele e você deposite. E essa coroa, quanto mais provação você suportar, meu irmão, mais vida de Jesus você vai ter em você. Mais vida. O apóstolo João, o corpo dele não morria mais.
O Herodes da época lá fez um caldeirão de óleo fervente, jogou ele para morrer lá dentro, tinha cerca de 94 anos de idade, então o apóstolo João. Jogou ele dentro no caldeirão de óleo fervente, como diz a tradição, e o corpo dele não morria mais, ele foi exilado lá na ilha de Patmos, porque o corpo dele não morria mais. E entre tantas passagens na Bíblia, esse John Gelach, que ele tinha tanta vida de Jesus nele, o sangue dele era cheio de feixe de luz, nenhum vírus ou bactéria pegava nele. Ele perdeu 2 esposas na África, tá? Depois você estuda um pouquinho, vai, joga no Google lá, John Gelach, joga no Google lá, vai ler um pouquinho da história dele lá. Ele perdeu 2 esposas na África lá por causa de doença. Um monte de missionário e pastor morria lá, ou voltava para se tratar nos Estados Unidos, mas ele nunca ficou doente. Isso é muito tremendo, gente, isso é muito forte, tá? Então a vida de Jesus tem que se manifestar em você, em mim, em todos nós. Só que você tem que carregar no teu corpo o morrer de Jesus, o morrer dele. Não é o morrer de ninguém. É o morrer de Jesus, que é o morrer sério, extremo, a santidade mesmo. Aí você vai ver a vida se manifestar em você, tá? Coroa incorruptível para aqueles que têm vitória sobre o velho homem. Coroa de alegria para quem ganha alma. E coroa da vida para quem suporta provação, tá bom? Guarda essa palavra no seu coração, tá? Eu quero orar com você agora e na quarta-feira, por nada, você falte. Se você está chegando agora, assista essa pregação de novo, ou no Facebook, ou lá no canal do YouTube, que eu vou postar daqui a pouco. Assista. Isso aqui é de extrema importância para a tua vida, para o seu desenvolvimento, para a sua salvação, tá? É para a igreja estar buscando isso aqui. Se a gente buscar o reino de Deus e a justiça dele, justiça é tudo isso aqui, ó. Se a gente buscasse a justiça dele aqui, para a gente poder glorificar ele com as coroas, com as vitórias aqui, ganhando alma, tendo vitória sobre o velho homem, e a última aqui, suportando provação, tudo isso é buscando a justiça dele, é honrando ele. Aí ele daria tudo pra gente, daria tudo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, as outras coisas não eram nem pra gente estar orando, porque já seria tudo acrescentado pra gente. Tá? Então isso aqui, procura ter esse entendimento da Bíblia, procura, não fica no raso não, tá? E cuidado com o que os homens falam também. O homem, ele gosta muito de escravizar o povo. O homem gosta de falar pro povo assim, a sua vida só vai andar se você estiver debaixo da minha cobertura de oração. E ali o homem escraviza as pessoas. A sua vida não vai andar porque você está debaixo da cobertura de oração do seu pastor ou do seu padre, não, tá? A sua vida, ela vai andar quando você pratica o evangelho e você busca as virtudes que Jesus tem para você. Não é? A cobertura de oração do pastor ou do padre, do sacerdote, é extremamente importante para a igreja, sim. Mas a sua vida não depende da nossa cobertura de oração. Você não é escravo de sacerdote algum, você é livre em Cristo. Todos nós precisamos estar em uma igreja, sim. Todos nós precisamos ter um sacerdote sobre a nossa cabeça, sim. Não seja como esses rebeldes que tem no mundo hoje aí, os desigrejados, tá? Não seja. Mas a sua vida não vai andar porque você está debaixo da nossa cobertura de oração. Se você entender isso aqui, você vai ser bênção ainda mais na sua igreja. Você vai ser mais uma pessoa iluminada lá. Que ao invés de ficar toda hora tendo que ser socorrida, você que vai socorrer. Como Deus falou de Davi, a um herói concedi o poder de socorrer. Ao meu escolhido, a ele eu ungi. A um herói concedi o poder de socorrer. Um esforçado, dependendo da sua tradução. Deus achou Davi e comeu o santo óleo ungi. Deus deu para Davi o poder de socorrer. Não poder de ficar sendo socorrido a vida inteira, não. Poder de socorrer. Aí depois você vai entender porque que aí Deus fala a um esforçado ou a um herói. Deus deu o poder de socorrer. Então Deus quer dar para você o poder de socorrer. Não de você ficar sendo socorrido a vida inteira. Aí você vai ser bênção na sua igreja. Você vai ser bênção. Você vai socorrer em tudo. Você vai abençoar o irmão, a quem está sofrendo. Você vai dar paz para o seu pastor, porque você vai ser mais uma ovelha abençoada ali, que ele não vai ter que se preocupar tanto com você. Aí ele vai dedicar tempo aos outros, em tudo, gente. E é o que Deus quer de cada um de nós, tá bom? Ponha isso no seu coração e vá em frente, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, eu quero te pedir, Senhor. Pai, abre o entendimento desse povo, por favor. Meu Deus, liberta, meu Pai, os cativos. Está escrito, Pai, que o Senhor veio para libertar os cativos, Pai. Meu Deus, há muitos cativos, meu Pai, ainda com a mente bloqueada, com os olhos vendados, que não enxergam a verdade, meu Pai, como era para enxergar. Pai, abre o entendimento da tua igreja. Repreende, meu Pai, o poder da potestade, o poder do principado, Senhor, e também dos dominadores que há dentro da igreja. Meu Deus, para que a tua igreja seja livre, para que o teu povo te conheça de verdade, Pai. Unge, Senhor, cada um dos pastores, meu Pai.
dos sacerdotes que tem na igreja, unge cada um, Pai. Por favor, nos dá graça, para que a igreja venha progredir, venha crescer como deveria crescer. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E amém, gente, tá? Ó, Deus abençoe, um grande abraço pro seu Júlio, pra dona Naildes, pra dona Cristina, pra obreira Ana Paula, seu Paulo Sérgio, Deus abençoe seu Paulo. Deus abençoe Dona Maria do Socorro também, Dona Maria, um abraço pra senhora, viu? Para todas as irmãs aí da Assembleia, tá? Um abraço para vocês aí, tá? Fique com Deus, gente, tá? Deus abençoe. Se tem mais algum aqui, acho que não aparece todos os nomes para mim aqui não, tá bom? Gente, Deus abençoe, tá? Fiquem na paz, boa noite. Quarta-feira vamos finalizar essa parte aqui das coroas, tá? Em o nome de Jesus, Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na paz.